Olá, seja bem-vindo à grandiosa enciclopédia do Ludopédio, 11ª temporada, hoje com um goleador doutor, ou ao contrário, como preferir. Tudo para ser comentado pelos nossos mistérios da memória, João Nuno Coelho, sociólogo, e Rui Miguel Tovar, jornalista, ambos autores de vasta obra sobre o futebol e seus protagonistas, como vai ser o caso de hoje. Vamos então aos títulos do capítulo desta semana. Foi no passado dia 8 que um dos mais icónicos goleadores do futebol português vestiu a bata preta para defender na Universidade de Coimbra a tese que jogadores, clubes e treinadores não vão querer perder sobre ganhar um lugar no futebol português. João Tomás foi goleador da Académica e marcador de exceção na era Mourinho quando se transferiu para o Benfica, rumou ao Betis de Sevilha e quando voltou a Portugal brilhou em Guimarães, Braga, Boa Vista e Rio Ave. Nos cromossomas e no futebol em lugar estranho temos Sadio Mané, um líder dentro e fora de campo na Taça das Nações Africanas, cuja final deu muito que falar, mas não pelos melhores motivos e onde até a toalha do guarda-redes foi muito disputada. São estes os temas da semana. Vai começar o capítulo 449 da grandiosa enciclopédia. Chegámos todos por unanimidade e decidimos atribuir o João Tomás, está aprovado com distinção e louvor. Os meus parabéns. João Tomás, doutor João Tomás, muitos parabéns. Muito obrigado. Correu muito bem a apresentação, não foi? Correu muito bem. Louvor e distinção. Sim, diria que melhor era impossível. Sentiste peixe fora d'água ou peixe no aquário? Acho que o misto das duas coisas. Preparado, estava realmente preparado, mas aquele momento era, não aquele momento foi o finalizar de um contexto totalmente diferente daquele que estava habituado. Tu chegaste a referir até que gostaste de sair um pouco da tua zona de conforto. Sim, esse foi o grande desafio. De facto, não é muito normal. Nós somos apenas 4 doutorados ex-jogadores. És tu? Sou eu, Tarantini, o Zé Luís e o Maló, por esta ordem. Tarantini estava lá. Tarantini estava lá. Nesta apresentação. Nesta defesa da tese. Sim, nesta defesa. E então, no fundo, foi o culminar de algo que gostou muito. O doutoramento é muito complexo. Gostaste de o preparar, gostaste de investigar. Qual foi a tese que defendeste? Sim, o tema, desde logo, eu diria que era, para mim era muito importante, era um tema cómodo, mas... Essa parte era cómoda? Essa era a única parte cómoda, o resto foi tudo, diria que... As unidades curriculares foram relativamente fáceis de fazer, era algo que eu já tinha alguma prática, também derivado do contexto da licenciatura, mestrado, mas depois... Todo este processo de investigação, 4 artigos, um já está publicado, o outro está muito próximo e os últimos 2 estão já também muito próximos de finalizados. Diria que a preparação desses documentos aí sim exigiu fugir totalmente daquele meu contexto mais prático, dedicar muito à investigação, dedicar muito à leitura, e preparar o melhor possível. Acho que o contributo dos participantes foi fundamental, os treinadores, os coordenadores e os jogadores. Tu preferes não dizer quem foram? Não posso dizer quem são, mas um dia. Os treinadores e os coordenadores está-se a preparar algo parecido com um livro. E aí, assim, eles já me deram a autorização para... Não te esqueças de enviar esse livro depois aqui para a Grandiosa para o apresentarmos. Esse livro eu acho que vai ser uma obra gira, até porque, diria, no fundo, é um resumo de tudo aquilo que foi feito, vai ser passado para nós chamamos-lhe Working Model, a terminologia inglesa aqui... Um modelo de trabalho, não é? É um modelo de trabalho. A terminologia inglesa aqui ajuda um bocadinho a compreender. Tentámos que o documento fosse... E, no fundo, é o nosso 4º artigo, é o que está na tese... tentámos que fosse
tudo muito prático, tudo muito fácil de leitura e mais útil também, não é? E mais do que isso, que fosse útil. Que fosse... Lá em casa estão a perguntar, mas o que é que ele defendeu na tese, afinal? Pois, o que é que eu defendi na tese? Eu defendi a transição, o nosso tema foi, como dizia muito a mim, foi muito apaixonante também por isso. Eu acho que todo este processo foi muito apaixonante por causa do tema. O tema era a transição, os desafios da transição júnior-sénior em futebolistas. E isso foi algo que decorreu da tua experiência pessoal ou decorreu das dificuldades que tu vais vendo ainda hoje nessa transição entre os escalões de formação, júniores e depois o futebol profissional? Ambas, decorreu de ambas. A minha transição, e vocês saberão agora, acho eu, melhor que eu, a minha transição foi muito difícil. Poderia ter sido... Podes contar. Poderia ter sido muito má. Podes contar porque o primeiro gol que nós temos para mostrar aos nossos telespectadores é só no Anadia. E antes do Anadia ainda há umas coisas, não é? Exatamente. Antes do Anadia, eu tive um processo de... Eu aqui consegui pegar no meu exemplo e diria, adaptá-lo ao contexto atual. E continua atual? E ao estudo. E continua muito atualizado. Que tópicos é que eu posso aqui identificar como sendo algo muito importante que nós estudámos na nossa tese e que são temas muito atuais? O conceito da idade relativa, processo maturacional, o contexto em que nós crescemos, a escola, a importância que tem a escola, os treinadores, a identidade, a cultura, que ainda agora se fala tanto da cultura e agora com esta entrada dos investidores nos clubes, fala-se muito da cultura que se respeita, que a própria identidade da própria... Que se perde ou que não se perde. Exatamente, do clube, da cidade. E por isso eu fui um jogador, assim de uma forma muito resumida, eu fui um jogador que comecei a jogar aos 10 anos, no Oliveira de Bairro Sport Clube, fiz a minha formação toda, infantis, iniciados, juvenis e júniores. Cheguei ao final dos júniores e eu e praticamente todos fomos dispensados e tivemos que procurar a nossas... No escalão júnior. No escalão júnior. O primeiro ano sénior eu joguei num clube muito próximo da minha terra, que foi a Arviscal, ali perto da zona... Não confundir com Troviscal. Não? Troviscal é a terra, a Arviscal é o clube. Muito bem, obrigado. Pronto, eu joguei esse ano, depois no ano a seguir foi muito curioso. Distrital de Aveiro. Depois, no final dessa época, nós fizemos um torneio de futebol de 7 num campo próximo também da casa dos meus pais. Fizemos um torneio de futebol de 7, jogava eu e o meu irmão, e quando jogava eu e o meu irmão era difícil nos ganhar. Apesar do meu irmão eu tinha 19 anos, o meu irmão tinha 16, mas éramos muito bons, e naquele contexto, claro, éramos muito bons, e fazíamos realmente a diferença. Ganhámos o torneio, fui melhor marcador, tivemos melhor guarda-redes, fomos... diria que vocês, se calhar, não conhecem os contextos daquilo que eram os torneios das aldeias, né, das povoações. Mas há uma grande rivalidade, não é? Há uma grande rivalidade e nós, posso-vos dizer que só não ganhámos a taça dos bêbados. Porque naquela altura havia prémio para melhor marcador, melhor jogador, melhor guarda-redes, melhor primeiro classificado, segundo, terceiro e quarto, e depois havia a taça do bar. Pois. Quem ia ao bar metia uma senha na equipa que gostava. Pronto, só não ganhámos essa. De resto ganhámos tudo. E no final desse torneio, os dirigentes, isso foi no Águas Boas, os dirigentes do Águas Boas convidaram-me para assinar a ficha. E eu, na minha inocência, disse, olha, gostei disto, gostei deste clube, gostei do campo. E assinei. E depois o meu pai deu-me uma grande reprimenda, depois em casa. Mas pronto, as coisas correram bem. Sem esquecer um pormenor que é muito importante. Eu fiz a minha formação toda a jogar a médio, a 8. Eu era um 8. Só que houve um jogo, já no Águas Boas, em que eu fiz 4 golos. A médio. E o treinador disse-me no final do jogo, nunca mais me esqueço, o treinador Zé Henriques, disse-me assim, nunca mais jogas no meio campo, acabou. Agora, a partir de agora vais ser avançado. Pronto, e depois começou aí a minha vida a marcar golos. Nesse ano acabei com 30 e tal golos. Pronto, e ligando um bocadinho àquilo que disse atrás, eu tive um processo muito difícil do ponto de vista maturacional, tive um crescimento muito tardio. Até os teus pais até achavam que tinhas algum problema. Exato, os meus pais pensavam que eu ia ser anão. E isso custou-me muito nas diferentes fases que nós tivemos. Para quem tem agora 1,88 m, ou coisa que o valha. Exatamente. Não é? E então isso foi a maior dificuldade que eu encontrei. Porque eu nunca encontrei nenhuma dificuldade que eu possa dizer, não, foi por isto que eu não consegui chegar. Então não. A mensagem da tua tese é dirigida mais a quem, exatamente?
Treinadores, dirigentes, jogadores? A todos. A minha tese é dirigida a todos. E eu acho que a parte mais importante das mensagens que nós passamos ali, acho que até é para os jogadores. Os jogadores agora vivem num contexto totalmente diferente daquilo que nós vivíamos antigamente. Há coisas que são muito atuais. Mas o que é que eles precisam de saber, na tua opinião? Que esta transição é muito complexa, que esta transição é muito diversificada. Há muitos fatores que influenciam uma transição bem ou mal sucedida. Nós, no nosso working model, explicamos lá em 37 pontos, ou 36, ou 38, assim, já não me recordo bem, todos esses fatores que nós consideramos que são importantes, nós e os treinadores e os coordenadores e os próprios jogadores identificaram como sendo, essa é a nossa leitura, Sim. identificaram como sendo importantes. E nós explicamos numa linguagem muito simples, para treinadores, para coordenadores, para presidentes, aliás, esse é o grande desafio para os próprios jogadores, e esse é o grande desafio, é nós, quem sabe, não é num novo doutoramento, não é, mas num novo artigo, explorar, por exemplo, aquilo que são os ideais dos presidentes ou dos diretores desportivos, pessoas que estão acima da coordenação. Acho que esse é o grande desafio. Também é um grande desafio porque é uma abrangência muito maior. É um grande desafio procurarmos jogadores de outras realidades competitivas, porque nós procuramos o topo. É outro grande desafio procurar os treinadores de outras realidades, porque nós procuramos os de topo. E por isso, como já viste, já temos aqui uma série de desafios que são interessantes. Rui, o João Tomás, enquanto jogador, suscitava-te admiração, suscitava-te a imagem de alguém que, na verdade, tinha muito valor no futebol português, e agora vê-lo a apresentar a tese de doutoramento. Sim. Bom dia. Eu, por acaso, Gostaste? acompanhei em 2 momentos essa tese, porque houve um dia que fui ver o Braga Bodo Glimt com o Pedro Moreira, um grande amigo em comum, e ele convidou o João Tomás, e ele apareceu no restaurante, e foi a primeira vez que me falou disso. E a segunda foi na honoris causa do Carlos Queiroz, Aqui na Lusófona. na Lusófona, e continuou a falar-me disso, e portanto sabia que era um projeto de vida e engraçado. E depois o João, que eu encontrasse com o João no comboio, e eu, e é verdade, o João está a fazer isto. E fez-se luz. Portanto, fiquei muito contente por este epílogo, ainda bem. Não imagino sequer as horas perdidas, embora saiba... Foram quantos anos? 2 anos e meio. Dedicados não, a mas isto. eu não digo dias, digo horas mesmo, porque às vezes os dias é como aquela coisa, o Milan nunca perdeu com o Lourinense, pô, não, nunca jogou, não é? Não é? O Sporting não perde com o Milan há 2 anos, ou há 3, não, mas eu sei as horas porque o João contou-me de algumas entrevistas quanto tempo foram, e de facto, desgravar aquilo tudo é uma trabalheira. Sim, só para teres uma ideia. E falámos sobre isso, sobre o desgravar. Sim, só para teres uma ideia, eu falei isso na defesa, as entrevistas produziram 450 mil palavras de análise, mais de 800 páginas de texto, por isso, só por aí. Sim, é muito. E pronto, esta é a parte atual do João Tomás. A parte como jogador, acompanhei muito no Betis, porque eu fazia futebol internacional, então naquela coluna dos portugueses em ação aparecia o João, não é? Mas antes disso, lembro-me perfeitamente dele marcar, de sair do banco a marcar 2 golos ao Sporting, no Benfica. Não é comum um suplente marcar 2 golos. Acho que foi o primeiro, o segundo foi o Rafa, recentemente. E depois marcar golos aos 30 e tal anos pelo Rio Ave. Parecia que era um miúdo. E Ainda agora vimos um desses gols ali na Exatamente, eu vi a festejar. E por isso, e agora, ouvir a história dele, mais uma vez, que eu já entrevistei uma vez para um jornal e outro para a rádio, mas ouvir a história dos distritais e ter chegado à seleção faz-me pensar quantos jogadores terão esta história. Quantos jogadores chegaram à seleção e o ponto de partida foi distrital. Não é comum. Portanto, parabéns. E não é, João, também não é nada comum. Sim, os parabéns têm que ser aqui sublinhados, obviamente. Por aí também. João, nós, quando vemos um jogador a acabar a carreira, normalmente pensamos nele depois a seguir como diretor desportivo, como treinador, etc. Claro. Mas vemos aqui um doutor. Sim, é verdade. Ou seja, alguém que se dedicou também ao estudo. Isso é também muito, além de ser raro, tem muito é muito valor. importante. É de valorizar completamente, e muitos parabéns ao João por ter feito isso. Eu por formação,
venho da academia, portanto sei bem o que é que custa. Nunca fiz o doutoramento, mas sei bem o que é que custa fazer o mestrado, quanto mais o doutoramento, imagino eu, porque também vejo casos de muita gente com muito valor que não o consegue terminar pela falta de condições, muitas vezes, outras vezes pela falta de perseverança. E isso o João já demonstrou que tem e muita. Já demonstrava como jogador isso. E começando por essa parte, eu sempre tive a noção ou a sensação de que o João podia ter chegado a um nível de ser, por exemplo, aquele avançado centro que Portugal durante muitos anos não conseguiu ter. Estou a falar da seleção principal. Fazendo agora uma investigação mais cuidada, confirmei isso em absoluto pelos números dele. Estávamos a falar aqui há pouco que ele foi várias vezes, muitas vezes mesmo, o melhor marcador da respectiva equipa, onde estava, e em clubes muito diversos. E sempre pareceu ter uma relação com o golo daquelas que são especiais, ou seja, daquelas com que se nasce. Porque eu nunca joguei futebol ao alto nível, mas tenho a perfeita noção de que realmente a profissão de goleador é algo de muito específico. É angustiante, não é? Porque o goleador vive disso mesmo, gol, não é? mas também vive muito da tal intuição para marcar. Ao contrário de outras posições em campo, há ali uma intuição para marcar golos. Isso foi para ti natural, João? Eu sempre senti que o João, eu como adepto, primeiro, sempre senti que o João Tomás tinha essa intuição e que por circunstâncias diversas não conseguiu ser esse goleador, por exemplo, da seleção, que eu acho que podia ter sido. E agora, ao ver os números, confirmo isso. Épocas em que... quase sempre o melhor marcador da equipa. E não jogando tanto como podia, marcava sempre muitos golos. Depois, ao saber que ele estava a fazer esta tese, ainda a minha admiração aumentou mais, nomeadamente por causa do tema. Para lá da coragem de fazer o doutoramento, eu acho um tema absolutamente fundamental nos dias que correm, porque vivemos numa realidade, e nomeadamente num país, em que o futebol é hipervalorizado. O futebol acaba muitas vezes por ser vítima da excessiva importância, na minha opinião, que lhe é atribuído, sendo eu um adepto enorme de futebol, mas penso que devia haver um maior equilíbrio na forma como se trata o futebol, nomeadamente relativamente a outras atividades e até a outras modalidades. Portanto, o futebol acaba por ter muito às costas que não devia ter. E muitas vezes acaba por pagar esse preço. E para mim um dos preços principais é a vida de muitos jovens que são aliciados ou induzidos em erro? Ou... Não é que sejam induzidos em erro, porque muitos deles têm realmente essa qualidade. Agora, o que não lhes é demonstrado devidamente é que há muitos fatores, alguns deles aleatórios, que definem o futuro. E, portanto, muitas vezes faz-se crer que é uma certeza inevitável e eles chegaram ao mais alto nível, quando não é. Pelo contrário, os que chegam são muito poucos. E é isso que tem que ser dito. Isso leva muitas vezes, e nomeadamente naquela transição, por isso é que eu achei muito interessante o tema, naquela transição de júnior para sénior. E muitas vezes depois, como se diz na gíria, há muitos jovens a ficarem completamente descalços porque não têm um plano B. E, portanto, achei excepcional que se fizesse este trabalho e que fosse um ex-jogador a fazê-lo, porque é uma mais-valia enorme ser alguém que viveu as realidades, que conhece muitas pessoas, que tem amigos, que tem conhecidos, que passaram por isto. Portanto, eu acho que é o melhor de dois mundos. É este trabalho de ser feito e ser feito por alguém como o João Tomás, um ex-jogador de nível internacional, porque foi várias vezes internacional português. Vamos então olhar para golos. E o primeiro na taça foi há mais de 30 anos. Ainda João Tomás estava no Anadia, penso que na altura na terceira divisão. O jogo é referente a uns 32 avos de final. O Boa Vista saiu goleador, mas entrou assustado. No primeiro minuto de jogo, o espírito da taça esteve nos pés do avançado do Anadia, João Tomás. Um golo com culpas divididas por Tavares e Tó Luís. 8-2 foi o resultado favorável ao Boa Vista de Manuel. O primeiro foi meu. Exatamente. Que história foi esta aqui no Anadia? A história do Anadia é muito interessante. Aliás, eu às vezes, eu gosto muito de andar de bicicleta, ok? Eu gosto muito de andar de bicicleta e... Gostas de andar de bicicleta, gostas de jogar futebol, voleibol, pádel? Jogo tudo. Eu gosto de andar de bicicleta porque é o local onde eu mais consigo refletir, pensar.
e às vezes dou por mim a pensar sobre estes momentos também. A minha história do Anadia e no fundo, como é que eu consegui alcançar os patamares que consegui? Quer dizer, foi fruto de muita sorte, de muita perseverança, muita resiliência, muita, sei lá, Talento também. muito talento, muita capacidade de treino. Mas eu cheguei ao Anadia porque eu fui treinar ao Beira-Mar. No final dessa época do Águas Boas, eu fui treinar ao Beira-Mar. E o Álvaro Carolino só me deixou fazer um treino. Por quê? Não sei, até hoje. Eu fui fazer um treino e no final, que Deus o tenha, já não está cá para se defender, não é? Achou que? No final do treino, disse, olha, amanhã já não precisas de vir. E aquilo para mim foi muito estranho. Disse, ok, tudo bem, não dá. E então, eu chego ao Anadia porque o meu pai conhecia na altura já, o Albano Soares, que era o treinador do Anadia desse ano, disse, pá, tenho aqui o meu filho, fez esta época no ano passado, e não sei o quê, pá, e gostava aquele... E aquilo que o meu pai me conta. O Albano, acho que lhe respondeu, se é teu filho, tem que ser bom jogador. E pronto, eu fui lá treinar. Fui treinar. E pronto. E depois João, houve uma coisa que eu ainda não consegui ouvir nas várias entrevistas que li tuas, que é o teu pai foi jogador. O meu pai jogava, aliás, em Oliveira do Bairro. Se vocês forem em Oliveira do Bairro, a velha guarda, pronto, que infelizmente, aquela malta que me viu crescer, muitos já faleceram, mas eu ouvi muitas vezes, na risota, obviamente, os amigos do meu pai diziam, vocês, o talento do vosso pai ficou dividido nos 2 filhos. Eu digo assim, então imagina que o meu pai jogava, porque eu não me lembro, não é? O teu irmão, Miguel, O Miguel chegou à Naval, mas depois não teve... Sim, o meu irmão não teve essa facilidade, não teve essa capacidade. Mais um exemplo, não é? Sim, o meu irmão era muito melhor que eu em algumas coisas. Era muito melhor que eu, muito melhor tecnicamente. Também avançado. Era um 10. Ok. Era muito melhor que eu tecnicamente. A mim também também marcava muitos golos. Pronto, depois teve sorte numas coisas, azar noutras, pronto, e eu tive mais sorte numas e fiz o meu caminho e foi o que foi. Mas o meu irmão percebeu a um determinado ponto que não dava e acabou por seguir, continuou a jogar, mas seguiu o percurso académico e fez a vida dele. E o Nadia foi assim, o Nadia foi uma brincadeira, fui treinar ao Nadia à experiência, digamos à experiência mais ou menos, depois acabei por estar ali a ver o Frasco, acabei por fazer a minha primeira grande dupla a jogar com 2 avançados, que nós aqui em Portugal raramente isso acontecia, muito raramente. E eu estou algumas vezes com o Frasco, felizmente, estou com algumas vezes Está com ali o Frasco. o Nuno Gomes, naquele Boa Está o Vista, Nuno ou não? Gomes, está. Aliás, não é ele? Não. Talvez o número 11. Que está Sim, lá. o Nuno jogava neste Boa Vista. Neste Boa Vista. Foi uma escolha tua, não é? Qual foi o teu critério, Rui, aqui nas É o tuas primeiro jogo da taça, é o primeiro gol da taça, não é? E tu és Carreira. tudo primeiros? É, exatamente. Exatamente, são estreias. Este era o primeiro gol da taça e em 97 o primeiro gol na primeira divisão, Sim, não é? sim. Quando estava na Académica de Henrique Calisto. Como é que foi o salto para a Académica? Uma vitória tangencial, gol decisivo de João Tomás frente ao Salgueiros, treinado por Manuel José. É aqui, exatamente. Portanto, ele entrou e marcou, não é? Lembras-te deste jogo? Pedro Roma. Lembro entraste. porque já vi estas imagens algumas vezes. Esta bola começa no guarda-redes. Ali da Pedro baliza. Roma. É mesmo, sim. Parece-me o Pedro Roma. Aí, não sei olha se lá, é espetacular. Ali não havia VAR ainda. O Carlos Manuel. Tens facilidade para estar com os 2 pés, que eu tenho essa noção. Sempre gostei. É, não é? Sempre gostei. Nunca foi aqui... Tinhas entrado 3 minutos antes para o lugar do do... defesa, sim. Salgueiros. Tinhas entrado 3 minutos antes para o lugar do Mickey. Foi? Estive a ver na ficha de jogo. Ok. Não, é Que a é teu minha... amigo, não é? Sim, o Mickey, sim. Eu falei com ele há poucos dias. A minha passagem pela Académica foi uma das mais bonitas. Primeiro porque foi a primeira enquanto profissional. Claro. Depois porque depois nós passámos em Coimbra, nunca mais esquecemos de... Depois nós passámos pela Académica, mais esquecemos de Coimbra, daquele conceito todo de jogador-estudante. Foi de facto um momento muito importante. Depois acabei por sair para o Benfica, mas a minha chegada à Académica também é outra chegada. Aliás, a minha chegada ao futebol profissional é toda cheia de situações muito complexas. Eu vou para a Académica
porque eu faço uma grande época no Onadia Sim. e havia na altura já um protocolo feito do Onadia com a Académica e eu fui treinar, eu fui treinar a Académica no final de maio com o Mr. Vítor Oliveira, fazer captações, aqueles treinos de captações. Pronto, e fiquei, fui um dos aprovados, fui um dos que depois na listagem final ia ser, naquele recrutamento final ia assinar contrato, acabei por assinar contrato, acabei por fazer a pré-época na Académica com o intuito de regressar à Onadia para fazer mais um ano. Só que depois do final da pré-época o Mister disse, não, já não sai daqui, vai ficar connosco. E foi mais um trambolhão, mais uma cambalhota e levantar. Claro. E o primeiro golo, um grande, foi ao serviço da Académica, não é? E acabámos de subir divisão, Vamos exatamente. também ver Portanto, esse primeiro golo a um grande. Nessa época também. Qual dos três é que foi? Benfica. Benfica. Do Perradome. Michel Perdão. Mas primeiro tiveram que subir divisão, isso é importante dizer. Sim, Foi sim, mais sim, uma sim. subida do Vítor Oliveira Sim, sim. também. Sim, foi exatamente. Época seguinte, Henrique Calisto. Exatamente. É aqui, Primeiro golo e agora Gregório Freixo, o treinador. é o Pré-Dom que está na baliza. É, sim, senhor. Isto foi um golo à ponta de lança. Foi mesmo. A bola vai ali cair e tu, uma raquetada, não é? Nem a deixaste cair. É espetacular o gol. Isto é em O teu futuro 1998. companheiro de equipa. Exatamente. Isto foi um verdadeiro golo à ponta de lança. Eu nunca mais me esqueço deste golo porque depois este festejo ficou na candidatura de Portugal ao Euro 2004. Mas foi. Maravilha. É verdade. Esta imagem Mas deu ainda a falta- deslizar. e Na ainda- altura era muita moda fazer isto, ok? Deslizar na relva. Exato. Espetacular. E depois, o primeiro golo ao serviço de um grande, do Benfica. Foi um 3-2, Rui, também era uma escolha tua. Era. E gol decisivo, estava 2-2. Vamos ver esse Ele 3-2 fez o 3-2. ao Alverca. E atenção que o João voltou à segunda divisão com a Académica, ficou na Académica, marcou 22 golos, Até janeiro, não é? 22 golos em 20 jogos, até janeiro. Claro. E foi aí que o Benfica o foi buscar. É importante dizer isto. Foi. 22 golos em 20 jogos. Verdade. Este estava 2-2. É, e exatamente. Isto é o Ovchinikov. Olha aqui este sistema, o VAR. Olha, era RTP. o Protovar. Esta não me lembrava, juro-te. Não lembro disto. Ali as linhas virtuais diziam que És o estavas sensible- um bocadinho fora és de o jogo. sensible soccer. Yeah. Mas valeu. Este valeu. Excelente. Excelente. Estavas ali a festejar com o calado, não estavas? Calado depois foi teu colega no Quem Betis. jogou no Betis, Foi. sim, exatamente. Aqui esta passagem pelo Benfica, nomeadamente a segunda época com o Mourinho, foi uma coisa extraordinária, porque o número de golos, muitos deles vindos do banco, são incríveis. Por isso é que eu digo, agora relembro-me disto, mas na altura vivi isto como apaixonado por futebol e dizia assim, mas pá, este rapaz, quer dizer, Porquê é que não tem mais oportunidades? Porquê é que não é? Quer dizer, ele entrava contra o Sporting e marcava 2 golos. Depois jogava contra o Vitória, fazia um hat-trick ao Vitória. Olha, vamos ver pelo também Benfica. vamos ver esse hat-trick do João Tomás ao serviço do Benfica num jogo em Guimarães, onde os encarnados venceram por 4-0. Depois havia outra coisa que era, os avançados de centro eram todos estrangeiros. Quando víamos um português, fosse o João Tomás, fosse o Paulo Alves, mas não havia muito mais, não é? E uma pessoa dizia assim, quer dizer, tem que apostar mais nestes jogadores, porque a seleção precisa de avançados de centro. A própria seleção jogava com João Pinto e Sapinto, que É não eram verdade, avançados. exatamente. Só que o Pauleta é que de facto apareceu a figura do número 9, não é? Fixo. Sim. Sim. Sim, foi um Antes bocadinho do Pauleta, isso. não. Não. O caso sério, isso. Mas tu com o Sporting foste suplente por um motivo Por lesão. muscular, exatamente. Não é? Por lesão não, foi mesmo por causa de um problema no joelho. Exato, eu lembro-me. Tenho uma vaga ideia. Estive mesmo Mas para não tu- jogar. Para não jogar? Para não ser convocado? Para não jogar, ser convocado, não tinha... Aliás, vocês virem as imagens, o meu joelho não vai todo amarrado. Mas pronto. Vamos também ver esse bis pelo Benfica em 2000, num 3-0, em que João Tomás sai do banco para faturar contra o Sporting no jogo em que ofereceu no final a camisola ao Eusébio. Benfica de José Mourinho. Seria o último jogo de Mourinho. Foi neste jogo que tiveste a visita do Mozart, antes Foi, que ele na noite anterior, sim. E ele explicou-te exatamente tudo o que ia acontecer em termos de utilização neste jogo.
frente ao Sporting. Foi mais ou menos isso, sim. Foi mais ou menos. O que aconteceu foi muito simples. Isto é incrível, são imagens fantásticas. O mais incrível foi que eu tinha sido chamado à seleção antes do jogo de Guimarães. Depois eu jogo em Guimarães. Tinha havido uma entrevista polémica do Van Hooijdonk, na altura, uma imprensa, exatamente por causa disso. Porque o Pierre foi chamado à seleção holandesa e eu fui chamado à seleção portuguesa. E ele na Holanda falou qualquer coisa por causa da... Entre nós dois. Mas nós dávamos muito bem. Eu também não percebi bem o conteúdo daquilo, o contexto daquilo, não interessa. Nós dávamos mesmo muito bem até hoje. E então, o Mourinho, por uma questão de coerência, não sei se foi castigo ou não, mas de coerência, porque joguei eu, o Pierre nem sequer foi convocado, ou estava no banco, já não me lembro bem. E eu faço este hat-trick, nós ganhamos 4-0, salvo erro? Sim, 4-0. O primeiro gol foi do Chan, exatamente. E a história do Benfica, do derby, depois foi muito complicada, porque eu faço este derby, este hat-trick no derby, e 4 dias depois lesiono-me no meu joelho. E só estou presente no derby porque no fim de semana seguinte foi um fim de semana de taça. Porque senão não tinha conseguido. Pois. Não tinha de recuperar. E depois, na noite anterior ao jogo, realmente o Mozart foi ter comigo ao quarto, tivemos na conversa, uma série de coisas. Falámos sobre muita coisa, essencialmente sobre aquela questão de... aquela questão mais mental, psicológica, chamemos o que quisermos, não é? Da importância, de como é que ia acontecer o jogo. Essa era uma das características incríveis da equipa técnica do José Mourinho naquela altura. Nós íamos para o campo com todos os cenários preparados. Pois. Era incrível, era incrível. E por isso foi um bocadinho explicar disso. Tinha estado ausente durante uma semana. Eu só treinei 2 dias com eles. Aliás, houve alguém que no outro dia disse que eu andei a treinar escondido no Estádio da Luz, enquanto os outros iam treinar ao estádio número 3. Eu disse, já nem me lembro disso. Mas, de facto, acho que isso aconteceu. Eu treinava no estádio principal, ia só fazer os meus treinos, e para ninguém perceber que eu estava a treinar. E depois apareço no último treino, salvo erro, o Portanto, último treino. Mourinho via em ti uma arma secreta, mesmo Era mais ou menos a sair de lesão, não é? Era mais uma arma secreta. No fundo, eu também tinha dado razões para que isso acontecesse. E realmente as coisas estavam a correr muito bem. Aliás, foi o melhor período meu no Benfica foi com o José Mourinho. Depois do Benfica, o Betis, dos tempos de Sevilha, recuperámos uma reportagem do arquivo RTP, uma reportagem de Pedro Martins com João Tomás, desses tempos iniciais no clube andaluz. Há mais de 4 meses, em Sevilha, só agora Calado e João Tomás tiveram tempo para vestir a pele de turistas. Yo te digo que Sevilla y es la gloria de los cielos. O que eu vivi no último derby foi uma coisa que nunca me tinha passado pela cabeça que pudesse passar. Quer dizer, é que nós chegamos ao final de um jogo desses e concluímos que não andámos ali a fazer nada. Quer dizer, aquilo é andar ali a correr e andar a estar para a frente, porque é que realmente o que acontece. Um contrato de 5 épocas liga-os agora ao Real Betis, clube que este ano subiu de divisão e que ocupa atualmente um lugar de topo na Liga Espanhola. Estamos aqui para demonstrar que temos valor e que somos capazes de fazer coisas boas. Os sócios do clube sevilhano, esses já têm uma opinião formada sobre o valor dos futebolistas. Bastante categoría y eso ahora que se adapten y que cojan la velocidad y rapidez que tienen aquí y más relaño, me parece. Calado necesita más relaño. E quem sabe se a culpa não será mesmo do famoso Pata Negra. Y tú no te lesiones tanto, coño, que has llegado hace 2 días. Déjalo más. Es que come mucho jamón. Por acaso não comia muito Ramon. Não. E o Calado, se calhar, comia mais. Não se sabe. Mas foi uma proposta irrecusável esta de ir para Sevilha. Era difícil não aceitar. Sim, era. Proposta do ponto de vista financeiro. Embora o Luís Filipe Vieira tivesse tentado que ficasses. Não é? Ou não? A mudança de treinador não ajudou, se calhar. Sim, o Benfica mudou muito de um ano para o outro. Tudo o que tinha acontecido no ano anterior, com a saída do José Mourinho e tudo o que envolveu, aquela confusão toda que aconteceu, acho que não ajudou. Depois, no final do ano, nós acabámos a época muito mal. Sim. Muito mal. Que foi um descalabro total. A partir do momento que o Mourinho saiu, que foi um Saíste do descalabro lugar. total.
Aliás, eu já tive a oportunidade de dizer isso também, e digo sem problema nenhum, quer dizer, até o próprio Tony foi vítima daquela convulsão. Claro. Tony não podia fazer nada, quer dizer, era um dos menos culpados. Depois, no final do ano, tentou-se recuperar alguma coisa. Tony, veio o professor Oswaldo Ferreira também, mas depois, pá, acho que aconteceram coisas muito desagradáveis. O Vanedon, que foi quase que um corrido dali, é aquilo que custou-me muito a viver aquela situação toda, porque, porra, nós fizemos quase 50 golos os dois, não é? Quer dizer, sabia que a culpa não era seguramente dos goleadores, não é? Nós fizemos o nosso trabalho, nós fizemos uma temporada incrível. O Pierre marcou 20 e tal golos, eu marquei também 20 e qualquer coisa entre as competições todas, quer dizer. E custou-me um bocadinho... É a nossa irreverência dos 25 anos, 26 anos, não é? Aquela referência de não estar de acordo com algumas coisas. E surgiu a hipótese de ir para Sevilha. Foi a primeira decisão, grande, acho eu, do Luís Filipe Vieira, porque ele ainda era diretor desportivo na altura. Não acho que tivesse existido, diria, grande força para que eu permanecesse perante a situação. Eu tinha custado 200 mil euros à Académica, estava-me a vender por 4 milhões de euros. Há 26 anos atrás, 25 anos atrás, era muito dinheiro. Claro. É evidente que o contrato para mim era bom, não era os contratos que nós falamos agora, mas não foi por causa do dinheiro que eu fui. Foi mais a questão de jogar na Liga Espanhola. Claro. De facto, ia ganhar mais dinheiro do que ganhava aqui no Benfica. Ou seja, o que estás a dizer é que por ti ficavas. Por mim tinha ficado. Quer dizer, por mim tinha ficado, sim, por mim tinha ficado. Não... Mas não te arrependeste, porque não. A qualidade do futebol espanhol também te ajudou a crescer, não é? Não há arrependimento nenhum relativamente a isso. Aliás, as decisões são muito fáceis de perceber se foram boas ou más depois de as tomarmos, não é? As lesões é que depois também não ajudaram. Eu acho que esse foi o grande problema. Vamos ver, entretanto, enquanto o João explica esta questão das lesões, o golo que marcaste ao Raio Vallecano, e o João não descobriu hoje. Foi logo o segundo, foi que conseguimos encontrar o primeiro, ao Alavés não encontramos. Mas é um grande golo. É um cruzamento do Joaquim e depois a jogada é chamada muito bonita. paulada, não é? A jogada é muito bonita. Devia ser engraçado jogar com o Denilson do lado esquerdo e o Joaquim do lado direito. Era muito difícil, que a gente nunca sabia o que é que ele ia fazer. Pois. Essa era a parte difícil deles. Mas as lesões é que não ajudaram aqui também. É outra situação que está muito bem retratada também na questão do nosso trabalho, a questão na literatura está muito bem explicado. As lesões fazem parte de uma transição, de um tipo de transição que nós não conseguimos controlar e naturalmente a lesão é difícil. E a minha passagem por Sevilha foi marcada por isso. Quer dizer, foste o melhor marcador da equipa. Eu fui o melhor marcador no início do ano, na minha primeira época, e tive 3 meses porque parti o meu pé. Nessa época parti o meu pé esquerdo. Foi uma lesão muito chata porque eu acabei por não ser operado. Depois a lesão custou muito a passar. Para além dos 3 meses que tive fora sem competir, tive mais pelo menos 2 a tentar me esquecer das dores. Ao ponto de, uma vez, que mais me esqueço, que o José, que era um dos fisioterapeutas, disse: eu não quero mais o pé ligado. Ou seja, chega, não consigo usar mais ligaduras porque isto está-me a matar, destróis-me a pele, destróis-me o pé, destróis-me tudo. E acabou. E deixei de ligar os pés. E, curiosamente, depois de ter partido o pé, nunca mais tive nenhum entorse. E as lesões foram realmente difíceis. Parti o pé nesse ano, acabei a época lesionado, fui operado nesse verão para debelar a lesão que me tinha afetado no Benfica, aquela que vocês viram. Depois, no joelho esquerdo. Depois, no ano seguinte, foi muito difícil. Veio o Vítor Fernandes. Essa é uma das tuas maiores mágoas, a dispensa, a maneira como foste dispensado. Foi uma das maiores mágoas, porque eu acho que não merecia o que me fizeram. Porque eu tinha sido operado ao joelho no primeiro ano,
não ficou tratado, não ficou resolvido o problema, ou seja, andei a arrastar o problema durante essa época toda. E de facto eu e os adeptos tinham razão, porque as lesões eu não tive mais lesões nenhumas, eu só parti um pé e só fui operado ao joelho 2 vezes, só isso, porque eu não tive problemas musculares, não tive nada. A questão é que essa lesão não ficou curada, depois eu andei-me a arrastar esse ano todo e depois fui operado em, salvo erro, abril de 2003. Em abril de 2003 voltei ao bloco operatório e de facto a lesão depois ficou resolvida. Só que dispensaram-me quando eu estava ainda de muletas, recém-operado, que foi muito feio. Pronto, foi muito feio, mas depois eu vinguei-me mais à frente. Exatamente. João, tens aqui um bis, e estamos nos últimos 3 minutos, queria que passasse aqui em revista o bis no Dragão ao Porto do Vítor Fernandes. Sim, porque depois exatamente Está fez aí, ingresso. Não, e o João voltou a Portugal ao Vitória, emprestado pelo Betis. Foi o melhor marcador de equipa, mesmo não marcando muito, mas também foi só há algum tempo. Depois, Braga, 2 temporadas em Braga, faz 18 golos numa, 16 noutra, e a jogar 30 jogos, mais ou menos, portanto é uma belíssima média, incluindo este bis. Este golaço. Isto é mesmo assim, o Porto a perder em casa com o Braga. É verdade, 3-1, exatamente. A célebre época 2004-2005. Em 2005-2006, como eu disse, voltou a marcar muitos golos. E, portanto, as passagens por Braga com o Jesualdo foram muito bem sucedidas. Essa é que é verdade. Sim. Fazias dupla com o Vender. Fazia dupla com o Vender, depois o Paulo Sérgio na direita, Sim, exatamente. Vandinho, Era uma belíssima Castanheira, equipa. Abel. Aliás, foi aqui que o Braga Começa o grande trajeto. Exatamente. Portanto, estiveste envolvido nessa decolagem, digo eu, essa decolagem do Braga para o que é o Braga 2, com o professor Jesualdo. É também um marco, com certeza, para ti. Sim, as 2 épocas do Braga foram realmente muito interessantes, desse ponto de vista. Também escolheste, João, um golo do nosso João Tomás pela seleção. E foi o Rui. Foste tu, Rui? Foi o Rui que escolheu. Fui. É o Kuwait. Lembro perfeitamente deste jogo. Também foi o único, por isso era difícil não escolher. E entraste e marcaste mais uma vez, tal como na Académica, naquele resumo com o Salgueiros. Isto é Dos pés do Quaresma. O Ricardo Quaresma a cruzar. É fácil, não é? Já é só empurrar para dentro da baliza. Totalmente diferente da seleção, preto. Chamavam-te mesmo Jardel de Coimbra, não é? Aqui já não. Aqui já não? Aqui já não. Não era uma alcunha que eu gostasse muito, mas ainda hoje quem me quer chatear, os meus amigos mais próximos... Pronto, meus senhores, vou-me retirar. Desculpa. Chamam-me assim. Mas Nunca mais tiveste jogavas bem de cabeça. Na seleção? Nunca mais tiveste oportunidades na seleção? Não, nunca mais. A partir daqui nunca mais fui. Nem sequer com os golos do Rio Ave? Não. Nem sequer com os golos do Rio Ave. Vamos ver, João, um bis pelo Rio Ave, num empate a 2 golos com o Sporting. Lá está, depois de passagens pelo Braga novamente, aí não foi tão bom, não é? Não correu tão bem. O Boa Vista, já na segunda divisão, há um renascimento aqui teu, acho eu, no Rio Ave. Porque já estavas com 30 e... Sim, eu chego ao Rio Ave com 34 anos. Eu vou para a Boa Vista e posso-vos confidenciar isto. Isto é um bonito gol. Muito bom. 2 gols ao Sporting. Yeah. Eu posso-vos confidenciar... E tenho esta fotografia, está giríssima, tenho esta fotografia de joelhos. Eu posso-vos confidenciar que eu o meu último ano de Braga também foi muito difícil. Tive um problema muscular gravíssimo. E passei meio ano no departamento médico. Foi muito, muito difícil. E, inclusive, não consegui ajudar o meu amigo Jorge Costa naquela etapa de treinador. Sim. Foi uma mágoa muito grande, porque eu lesiono-me à segunda jornada em Belém, curiosamente, depois de vir da seleção. Eu não podia ir à seleção por causa disso, estás a ver? Porque eu lesionava. Pronto, ainda bem. E passei 6 meses sem jogar. E no final do ano fui dispensado com uma chamada telefónica. Isso também me custou bastante. E a partir daí, no ano seguinte eu vou para o Boa Vista porque não tive convites. Nenhuma. Só o Boa Vista. Mas eu fiz o meu caminho, inclusive quando descemos de divisão na secretaria, eu fiz o meu trajeto e, curiosamente, em janeiro tinha 7 equipas para poder... Mas também tiveste as experiências árabes, não é? No Qatar, e eu não quis ir para nenhuma. Emirados. Não quis ir para nenhuma e acabei a época na Boa Vista. Pois. E depois, só para concluir, deixa só dizer, as 3 últimas épocas de Rio Ave marca 16 golos em 10-11 e 11-12, em ambas. E na época 12-13, e eu acho isso fantástico, antes de teres ido para Angola,
Para o Ligol. Marca 12 gols em 15 jogos da primeira parte da época. Por isso é que eu digo, com 38 anos. Portanto, está aqui uma relação muito especial com o golo e que não se perdeu com a idade. João, gostávamos de saber o que é que vais fazer a partir deste doutoramento. Como é que vai continuar a tua carreira? A minha carreira já segue há muitos anos. Eu já deixei de jogar em 2014. A princípio, acabei de jogar em 2013 e ainda tive a expectativa de voltar em 2014, não consegui. Depois entrei na faculdade em setembro de 2014 e não abandonei mais. Aliás, só parei um ano porque em 2019 termino o meu mestrado e em 2019-20, no ano letivo 19-20, candidato-me ao doutoramento na Universidade de Vigo e não sou aceite. E então fico um ano sem estudar. E depois, no ano 2021, candidato-me à Universidade de Coimbra e já entrei. E curiosamente, mais uma vez, depois já gostavam que eu depois fizesse o doutoramento na Universidade de Vigo e eu aí já não aceitei. Disse, agora já não vou, não vale a pena, já nem sequer me candidato. E por isso, desde 2014 que eu estou muito ativo, ou seja, ou na escola ou nos clubes, desde que deixei de jogar já tive um projeto muito giro no Sporting Braga com o treino específico dos avançados. Foi um projeto muito interessante, durou 2 anos. Mas pronto, diria que aqui esta minha vocação pela parte da gestão, gosto mais de estar fora do campo do que propriamente dentro do campo. O projeto Famalicão na altura surgiu. Depois o Trofense, onde fomos campeões nacionais do Campeonato de Portugal, subida à 2ª Liga, foi um ano também muito interessante. Depois Torriense, desde a saída do Torriense implicou a minha dedicação absoluta ao doutoramento, mas pronto, já dou aulas na Universidade da Maia desde 2022, talvez. Acho que é o meu 4º ano letivo, 4º ou 5º. É evidente que agora o doutoramento abre-me outras portas, não só na Universidade da Maia, como noutras possibilidades. Naturalmente que seria um absurdo da minha parte dizer que não gostaria de estar ligado ao mundo do desporto, ao mundo do futebol particularmente, mas infelizmente não tenho tido essa possibilidade. Os projetos que me têm aparecido não apresentaram uma significância de facto importante que me fizesse a tomar essa decisão. Gosto muito de dar aulas, gosto muito do meio académico e acredito que o meu futuro um futuro muito próximo passe por aí, a menos que surja um convite de facto ligado ao desporto. O desporto é a minha vida, isso é, claro. É impossível nós negarmos. Não é? Portanto, João Tomás, na pior das hipóteses, ou na melhor, numa sala de aula perto de si, não é? Sim, provavelmente. Para já. A não ser que faça uma proposta irrecusável no Patrício. Exato. João e Rui, temos de ser telegráficos para as rubricas finais. Está bem. Sim, tá bem. Vamos começar guardar para a próxima semana. Vamos começar pelos cromossomas. Queres guardar? Isto dava quase para um programa, não é, Rui? O teu cromossoma, sim, porque a Taça das Nações Africanas deu muito que falar. Deu muito que falar só no último jogo, porque foi uma seca antes disso. Portanto, ainda bem que houveste... Claro que foi um caos, mas é daquele caos que se vai ouvir falar daqui a um ano, daqui a 20, daqui a 40. É um jogo especial, pelos erros da arbitragem que houve na parte final, pelo penalti assinalado, que motivou a saída da Costa de Marfim, do Senegal, à exceção do Sadio Mané, que ficou no campo e chamou os seus jogadores, e bem. E depois disso, o penalti que foi assinalado aos 90 e tal, e que foi marcado aos 90, mais tal ainda, foi falhado pelo Brahim Dias. E a pergunta que eu às vezes questionei-me é que foi tão mal marcado, não é? Sim, um Panenka mal executado. E às vezes eu pergunto, é assim, se o penalti fosse marcado era golo. E a bronca ia ser maior ainda, não é? Não sei até que ponto é que um jogador pensa nisso ou não. Passo-te a palavra. Não até acredito. Porque não era ele que ia marcar, era outro. Era? Não sei. Eu assisti a parte da final. Sim. É curioso que eu assisti a parte da final, esta parte final, mas achei aquilo tão caricato que eu disse, caricato, eu não estou para ver isto. Não estou para ver isto. Alguma vez tentaste um Panenka? Não, nunca. Não era capaz. Impossível. Nem num jogo pouco menos importante, não. Nunca facilitava. Nunca. É impossível. Na minha ideologia,
minha concepção do que é marcar um penalti ou decidir qualquer coisa. Confirma uma coisa, o gol que tu marcaste, o primeiro gol pelo Betis, não foi de penalti? Foi. E deu liderança, Deixaram-te marcar o penalti e tinhas acabado de chegar? Porque ninguém quis. e deu a liderança ao Betis. E deu liderança ao Betis. Do campeonato. Foi, contra o Alavés. É verdade, 78 minutos. Nunca mais me esqueço do número. Então, mas esse não era o jogo que vocês tinham escolhido. Só que não existe, não encontramos. Não encontramos. Não. Mas pronto, Eu olha, lembro- ainda bem que ficou esclarecido. Esse golo... E ninguém queria marcar? E ninguém queria marcar. Porque dava a liderança. Dava a liderança, ninguém quis marcar. Espetacular. Agora só tens 30 segundos mesmo. Pronto, Tá bem? olha, também Vamos ao futebol, a é um minha lugar situa- estranho. A minha situação é tão carita. Agora sim, João, rapidinho. Também havia muito a dizer sobre esta situação, porque é absolutamente caricata. Também aconteceu na final, Senegal-Marrocos. E teve a ver, imagine-se, com a toalha do guarda-redes. Os apanha-bolas e depois o guarda-redes suplente de Marrocos fez tudo para que o Mendy não tivesse acesso à sua toalha para limpar as mãos. Estava a chover, não estava a estava? chover muito. Primeiro foram os apanha-bolas que roubaram a toalha, depois tive que ver o guarda-redes suplente de Marrocos. E o Hakimi Aliás, também foi. desculpa, o Saibiri é o jogador de Marrocos, não é o guarda-redes suplente. O guarda-redes suplente é do Senegal, o Diouf, que foi estar ali atrás da baliza para entregar a toalha Sim, é uma para ela situação não ser roubada. completamente caricata. E chegaram a haver confrontos físicos por causa da toalha. O Diouf, guarda-redes suplente de Senegal, sempre a defender a toalha. E o que não se sabe e tem sido aventado é a possibilidade daquela toalha significar mais do que apenas a limpeza das mãos num dia de chuva. Há quem meta voodoo e magia negra nesta história e que a toalha teria a ver com esta situação da magia negra. Portanto, isto já é bem. entrar noutros campos, mas não deixa de ser realmente, por muito triste e negativa que tenha sido a final, lá a animação não faltou, de todas as formas e feitios, e é como o Rui diz, dispensava-se, mas que vai ficar para a história e vai. João, Rui, muito obrigado. João Tomás, foi um prazer. Obrigado por nos Prazer teres foi meu. ajudado Muito obrigado. a escrever este capítulo da Grandiosa. Obrigado. Seriam precisas muito mais páginas, mas fica Garantidamente. essencial. Muito obrigado. Obrigado. Pode sempre rever este capítulo 449 na RTP Play e deixar os comentários nas redes sociais. Então, até domingo.